Simbora, rapaziada, TGPO Podcast na área. E hoje eu tô com os 4 toscos do Arquivo Morto. E após... TGPO! TGPO! Simbora, rapaziada, eu sou Ed Chiver, baixista da banda Alcão. E eu tô com a rapaziada do Arquivo Morto. E vamos começar, né? Jean, quem é tu no rolê do Underground? Eu sou Jean, que tento tocar baixo no Arquivo Morto. Gil, quem é tu no rolê do Underground? Gil, guitarrista do Arquivo Morto, faço parte dos coletivos Coletivo M1, Coletivo Front e Observatório Popular de Maranguape 1. E o Ent Camps? Conhecido como Ent, baterista do Arquivo Morto e o mais novinho da banda. Não na banda, né? Na banda, mas não na banda. E tu, Edinho? Edinho, vocal. Tô há um tempinho já na banda, já tô ganhando Dejetos. Faço parte do coletivo M1. Já fiz parte do coletivo Perna Preta. Era um coletivo que a gente agitava aqui. E é isso. Como começou o Arquivo Morto? O mais antigo é tu, né? Tu é o fundador da parada, no caso, né? Como é que começou, Gil? Diz aí. O Morto começou ali perto dos anos 2000, mais precisamente começou em 2001, primeiro ensaio, né, da banda. E começou muito com essa perspectiva bem comum, né? De morar na periferia e querer se expressar os sentimentos mesmo mais próximos ali do que a gente sentia. E a gente teve contato com algumas bandas, contato com bandas tocando no bairro e com discos de bandas de outros lugares, era bem menos discos, né? E os discos reuniam as pessoas e foi a partir dessa reunião que a gente pensou em também montar uma banda, porque existia aquela perspectiva de você não precisar saber tocar para montar uma banda. Então a gente juntou uns instrumentos, juntou uma galera que era amiga e começou a fazer letra. E a periferia é Maranguape, né? Isso lá em Maranguape. Maranguape, Spire Palace. É o lugar, pode crer. Eu sempre pergunto o bairro porque, como o podcast, eu tenho um nome parecido com o do bairro, né? O TGPO, justamente por causa disso, né? Por causa da quebrada, né? A gente que mora na periferia, a gente gosta de dar valor, de levantar a periferia, né? Porque sabe que tem a Rimazela, mas é o lugar que a gente cresceu, né, velho? Que a gente ama, que a gente gosta. É por isso que eu sempre pergunto a galera de onde a banda vem. Porque hoje em dia, com a internet, velho, tipo, a banda é de Maranguape, mas mora não sei aonde, mora sei onde, contato no WhatsApp, o negócio, marca e faz uma banda. Mas eu sempre pergunto a galera, por mais que cada um mora na casa do caralho, mas de onde é a banda, né? E no caso do Arquivo Morto, o Maranguape, né? Foi onde... E é muito bom esse lance de falar sobre o bairro e a gente ter sempre essa tranquilidade de que não é uma perspectiva bairrista. Exato, né? Exato. Óbvio, tem uma perspectiva de território ali. A gente, por exemplo, quando fala Maranguape Square Violence, e a gente está fazendo agora essa ideia, né, junto com o Front de subúrbio geral, periferia antifascista, é exatamente nessa perspectiva de dizer, na periferia existe também uma série de outras expressões, né, que não são aquelas que são normalmente colocadas pelos grandes jornais e tal, e que dizer que você tem orgulho de ser do seu bairro não quer dizer que você não curta outro bairro, pelo contrário, né? É que você está dizendo assim, a gente está em Maranguape, que massa que tem gente em todo lugar. E o ideal é que tivesse uma movimentação, como a gente está fazendo lá, em todos os bairros, né? Por isso que a gente tenta buscar essa identidade de periferia antifascista hoje, nesse sentido, de tentar colaborar com os outros bairros para dizer, que a movimentação que rola em Maranguape pode rolar em Jardim Paulista, pode rolar em Paraty, pode rolar... Isso falando do lado de Paulista, né? E das outras cidades da mesma forma. Então é muito dizer assim, na hora que a gente diz Maranguape Super Vale, você fala TGPO, aí cada um levanta aí, mas no final das contas tá todo mundo junto. Numa identidade aí, que é exatamente, que é uma identidade periférica. Né? Bota fé. Inclusive, hoje estamos gravando aqui quinta-feira, né? 16 de maio, porque podcast é atemporal, né? Bom dizer a data de 2019, viu, galera? Que você que está no futuro. E eu estava terça-feira passada agora, lá no Alto Zé do Pinho, né, na casa de Wally, que é road, e começou... o Wally foi o cara que botou Canibal no rock and roll, assim, foi o cara que mostrou banda pesada pra Canibal, assim, começou como road do Devotos,
E hoje em dia é um cara que trabalha com cordel, já trabalhou com o Alceu, com uma galera, e estava com ele e com o Jailson justamente falando sobre o corre da técnica de road, porque eu também sou road, mas em relação também com a periferia, né, com o underground e tudo. Foi bem legal, o bate-papo em breve vai estar no ar também pra galera escutar. Mas vamos primeiro pra banda, né, da galera. Eu tava sacando o material de vocês lá no Bandcamp, né? Isso. E tem coisa pra caralho, né, velho? Material pra caralho. Eu anotei tudinho assim, mas assim, esse Falsa Democracia, que é full, foi um dos primeiros ou... Porque na ordem lá eu não saquei a data É um e EP tal. de 2015, Falsa Democracia, né? Não, Não, Falsa Democracia é a demo, é a primeira, é a demo. Que na verdade 2005. Então, até... O Voz da Democracia, quando ele tava na banda já e tal, foi em 2006, né, eu acho. Foi. Termina sendo uma demo que é um full. É bem isso, tem essa confusão. Porque o Arquivo Morto, isso é uma coisa muito característica do Arquivo Morto que a gente está tentando mudar agora. Por isso que tem muitos lançamentos e são, de certa forma, recentes. Sim. Porque é uma banda muito mais ligada no ativismo do que na própria produção interna da banda. A gente terminou tendo muito tempo de atuação comunitária, de envolvimento dos integrantes em ações, e terminando isso deixa um pouco de tempo para a gente estar produzindo material. Então, assim, muitos dos sons que o Arquivo Morto já tocou em show não foram gravados e não vão ser mais, porque foi de uma fase da banda que a gente nem vai mais voltar atrás para tocar. E então a gente não teve aquela demo como hoje se faz, né? Mas, por exemplo, fazer uma demo com 2 músicas, 5, 6. A gente passou muito tempo tocando, porque estava muito ligado no cenário local. E na hora que a gente veio gravar, a banda já tinha 5, 6 anos já de história. E aí já gravou um monte de coisa, né? Aí por isso que é uma demo, mas é uma demo que na verdade foi só porque foi a primeira. A gente usou esse nome demo porque foi o primeiro lançamento, foi esse. Mas na verdade aquele já é um full da banda mesmo. Nossa, aí depois vem os EPs, né? Pelo que eu anotei aqui, eu não sei a ordem cronológica da parada, mas Depois é Falsa Democracia. E como você falou do... Carnificina Contemporânea. Pronto, eu tinha notado Desconstruindo Seu Futuro, mas enfim, é só por questão de comentar mesmo sobre o material, né? E eu saquei também que tem altos splits, né, velho? Caralho. Eu tinha sacado com o Hot, que eu tinha sacado quando vocês lançaram, eu acho, na época e tal. E depois eu fui ver, tinha mais com outras bandas também, né? Com Fratelli também, eu sabia, eu saquei lá no material. Como é que foi assim? Trocar uma ideia quando a galera veio tocar aqui? Como é que é? Vou falar, mas é importante que nos falem também, né? A ideia dos splits tem muito dessa ligação da gente falar sobre Maranguape, mas querer dialogar com as outras periferias, por exemplo. Da mesma forma, a banda também quer dialogar com outras bandas. Então, assim, os splits, eles refletem, na verdade, um diálogo de admiração mútua, né? E também de conexão mesmo. Então, assim, a gente teve algum momento que pesquisou bandas de outros lugares que tinham uma sonoridade parecida com a gente, que tinham ideias muito parecidas também. Para dialogar mesmo, trocar uma ideia, porque a internet trouxe essa possibilidade, né? O Arquivo Morto é do período de carta, então a gente se comunicava pelo Zine Grito Falante no começo, com o Brasil inteiro por meio de carta. Depois a gente veio se reencontrar na internet. Só que a internet trouxe uma possibilidade nova, que era você pesquisar por bandas e por países e por lugares que a gente pela carta não ia necessariamente conseguir fazer. Então, assim, alguns splits foram de busca mesmo, da gente conhecer bandas e trocar uma ideia e dizer, vamos fazer um lance junto, porque é importante. Porque vocês ficam conhecidos aqui, as pessoas conhecem o trabalho de vocês e tais ideias, e a gente fica conhecido aí também, e isso gera um intercâmbio cultural mesmo, né? Para além do material em si. E outras bandas já são bandas que têm uma história de parceria, ou, vamos dizer assim, direta ou indireta, né? Por exemplo, Fratelli é tipo uma banda parceira de muito tempo, assim, a gente sempre tocou junto, sempre teve trocando ideia e tal. E o Hot já é diferente. O Hot já foi de uma pegada da gente sacar assim, dizer, a gente tem internet hoje, então assim, dá pra conversar com a galera, trocar uma ideia, ficar amigo mesmo. Né? A banda voltou e tal, vamos trocar uma ideia. Aqui ia tocar junto com o Extremose Terra. Aí a gente ia tocar junto com o Extremose Terra aqui, que rola Hot, Extremose Terra e tal. E aí a gente falou, vamos fazer um lançamento de um material junto aqui, importante e tal. Aí a galera, achou do caralho. Aí foi na hora que a gente fez aquele split tape, que depois a gente lançou em CD também. Mas foi muito essa perspectiva, de dizer assim, se a gente tem um instrumento hoje que possibilita a aproximação, vamos aproximar, vamos quebrar essa coisa meio... Teve gente que falou assim, vocês saíram com o Hot. Eu falei, meu irmão, Hot e Arquivo Morto, qual é o problema? Quando a gente conversou com os caras admiração mútua, não tem essa perspectiva verticalizada, sabe? A capa foi um ex-baterista deles que fizeram. O cara pirou, o cara disse assim, meu irmão, eu faço a capa.
Aí a Mendy falou assim, ó, o batera disse que o ex-batera vai fazer a capa, velho. O cara fez e tal. Eu sempre pergunto, um negócio que eu sempre comento no Diego, podcast Mancha Negra, né, que já fez da Primeiro Inimigo. Diagramou o tape também e tal. O Benelli gravou, né, gente? Uma curiosidade massa é a capa do Split com Fratelli foi feita na Indonésia, pô. Indonésia. Assim, um cara da Indonésia falou, pô, eu curto pra caralho o som de vocês. Por quê? Porque a gente tinha feito um four-way na época, que a gente dialogou com a galera da Indonésia, e aí saiu a gente daqui, a gente articulou com o Mente Podre daqui, que era a ideia de fazer 2 bandas no Brasil, 2 bandas na Indonésia. E aí a gente conversou com uma banda lá, que articulou com outra. Zabogart. E aí, isso é massa, porque esse diálogo, né? Esse diálogo, ele gera exatamente isso. Aí a banda fica mais presente lá no outro território. E aí um cara que sacou lá falou, ó, isso aqui é o som de vocês aqui, eu queria fazer uma arte pra vocês, bicho. Aí eu falei, ó, a gente não, assim, é uma banda que trabalha com autossustentabilidade, a gente não teria, nesse momento específico, condições de lhe pagar por isso. Mas a gente valoriza muito o trabalho, se você tiver disponibilidade. Ele falou, não, pô, a ideia mesmo é essa de... Eu compreendi qual é a ideia da banda, aí a gente quer colaborar mesmo com vocês. Aí eu mandei pra ele a ideia, né, que era o Fora dos Mods, com o Fratelli, e aí ele pegou a ideia e aí construiu a arte do Split. Bota fé. Vocês falaram da arte, eu sempre pergunto, velho, porque o underground ele não se resume só na banda. Beleza que a gente vai chegar lá no assunto que dos coletivos, além do além som, do além música, mas também tem a galera que trampa, né, velho? Tem o cara que é técnico de som, tem o cara que... Porque, assim, tá se tornando redundante no podcast, o do it yourself, né, o faça você mesmo, que a galera, por exemplo, eu estava conversando com o Oli, um cara que começou no underground e hoje em dia é um técnico de palco, um dos melhores que eu já conheci, um cara sensacional no palco fino. Virou o trampo dele. E já trabalhei com ele, tive a oportunidade de trabalhar com ele no Surubim Rock Fest, evento underground, e tive a oportunidade de trabalhar com ele no evento da prefeitura, do Recife, Réveillon, tipo, 2 eventos diferentes, mas o trampo fino do mesmo jeito, tá entendendo? E aí eu sempre falo que o quanto é importante isso, né? Porque é um road, é um cara que desenha, o Hugo mesmo que da gente também é ilustrador, faz as ondas, desenha. Aí eu sempre pergunto a galera quem fez a capa, quem montou, quem faz o site, porque é importante que o underground sobrevive assim, né? No caso da construção visual do Arquivo Morto, é uma ideia coletiva, né? A gente decidiu algumas coisas assim, cor, projeto distorcido, é feio, é preto e branco, é tudo meio escuro demais, as fontes são essas, então a gente definiu meio que um padrão, né? Normalmente eu monto, né, as coisas, né? Quando eu não tenho essas coisas colaborativas dos outros, eu que monto, sou metido a design também. A design. Eu quero informar, já disse que tinha computador de 9 anos de idade. A tarefa é um byte, velho. O Ente também faz a marca do 4 Tours, por exemplo, foi o Ente que fez, né? É aquela o 4zão assim, com a coxinha cortada, né? Isso. Não. Aquela da anti-música. Aquela da anti-música, então, irado. Mas o 4 Tocho mesmo, que é um 4 assim, todo. Sim. Que é a disco que a gente criou. Isso aqui. Porque o coletivo Maranguape 1, o coletivo M1, é a gente aqui, praticamente, e o Mago, né? Vanessa, né? E Vanessa, porque é um front, é uma frente da banda mais ativista e fora da música mesmo. Mas ainda assim, dentro da música, o 4 Tocho são nós 4. E o lançamento que a gente faz, não só da banda, mas de outras bandas que a gente já fez também. E toda essa parte visual de vídeo preto e branco, vídeo distorcido, imagem distorcida é isso. Das artes da gente, citando autores, do EP Segredo da Dominação, eu tenho um gibi chamado Os Olhos do Gato, né? Que eu estava lá em casa, aí eu mostrei esse, meu irmão, eu piro em fazer isso aqui, aí mostrei aqui. Mandou falar pro menino, caralho, vou fazer e tal. Que é de Moebius, né? Que é um cartunista aí, poderoso. Aí a gente fez, assim, a única coisa que não é. O resto é foto internet, distorce, corta, recorta, gira, bota uma tipografia doida e assim a gente faz. E rola pra caralho. E fica bem, nossa. E fica bem uma identidade do caralho, eu acho muito massa, velho. Curto pra caramba. E assim. Vamos chegar no lance do coletivo, né? Lá em Maranguape vocês estão sempre fazendo evento, né? Festival. E além do som da banda tocar, tem o lance dos debates, né, velho? Que é importante pra caralho.
sobre a militância, né, velho, nos eventos, porque não adianta só o cara tocar e dizer que toca e falar as coisas na letra e não fazer nada, né, pela quebrada, pela comunidade e tal, né. Eu queria até antes, assim, retomar aquele ponto que você trouxe, que eu acho que é um ponto muito importante, assim, para ser discutido dentro do cenário underground do Recife, mas do Brasil, de modo geral, né. Mas o que a gente vive é esse aqui, né, Pernambuco e Nordeste, principalmente, né, que é o lance dessa relação mesmo de sustentabilidade e, ao mesmo tempo, de profissionalização, né, dentro da cena. Eu acho que é um debate que precisa ser feito, a gente precisa amadurecer muito esse debate, porque às vezes realmente ocorre uma espécie de conflito, né? Parece que às vezes o faça você mesmo, ele pode estar numa perspectiva que parece que é meio despretensiosa, meio como se não tivesse uma esculhambação. Sem E organização. não é isso, né? Não necessariamente E ao mesmo tempo, às vezes, o outro lado também, que está pensando na perspectiva de profissionalização, pode olhar para o faça você mesmo, vamos dizer assim, com um olhar meio descredibilizar, porque é como se gerasse também um processo de desvalorização. Vamos dizer assim, da arte enquanto um produto também, que precisa ter um certo cuidado nisso, né? Então acho que é E tem o lance da grana também. Né? Exatamente. O cara vai querer cobrar. Porque todo mundo tem credor, né? termina não sendo algo simples, é algo muito complicado, complexo mesmo para se debater. Por exemplo, às vezes a relação entre festivais, por exemplo, entre eventos que têm investimento público e entre eventos que são promovidos na periferia com uma intenção totalmente diferente. Elas não necessariamente precisam conflitar. Agora, sim, são entendimentos de, vamos dizer, de táticas totalmente diferentes, mas que podem convergir. Então, por exemplo, muitas vezes uma banda vai tocar num festival um pouco maior, por exemplo, qual o festival que tem grande aqui hoje? O Grupo Rock, né? Acho que é o festival que tem aqui que é o maior, porque tinha o Pé no Rock, tinha o Pano Rock, né? Tem um monte de festival. Hoje... Tinha um rock na praça, né? Tinha um rock na praça, tinha os festivais que tinham, vamos dizer assim, um investimento, né? E tal. Hoje tem o Abril pro Rock. O Abril pro Rock precisa compreender esse cenário e convidar bandas que representem esse cenário. Mas não necessariamente isso parece que gerou uma escada e a banda agora não faz mais parte desse cenário. E vem fazendo nos últimos anos, né? Esse ano mesmo o Pesado tocou, né? Pois tocou o Exorcismo. Mas eu ainda acho pouco, velho. Assim, é um caminho. Eu até num dos episódios, eu acho que eu até falando com, não sei se foi com o Exorcismo que eu estava entrevistando, eu dei minha opinião no sentido que poderia ter mais espaço para as bandas. Porque, por exemplo, vamos comparar Goiânia Noise e Brasília. Se você ver Goiânia Noise, foi o mesmo exemplo que eu dei da outra vez. O último Goiânia Noise que eu olhei a grade tinha 20 bandas de Goiás. Fora outras bandas, tinha banda de Brasília, Hellbender, não sei o que, banda pá. Mas tinha 20 bandas de Goiás, pô. Você vê lá GO, no cast lá do festival. Agora sim, quem sou eu pra dizer? Eu não organizo o festival da galera. Claro. Eu faço minhas ondas, a gente faz as ondas da gente. Faz uma coisa parecida com isso é o Garage, né? O Garage Sound. Ano passado a gente tocou e... Eu só achei meio bagunçado. Foi bagunçado, mas foi o primeiro. Foi o primeiro, não. Foi uma doideira, mas foram 10 bandas aqui. Foi, eu saquei. Esse ano eu vi de vocês, já vai ter mais 9 bandas. Eu vi vocês, vi Pandem, vi Matacabra e tem alguma das bandas que tocou na mesma hora que vocês iam ficar. Ruína. Foi Ruína, foi porque eu ficava lá em casa. Vou ver um pouquinho aqui, vou ver um pouquinho ali, fiquei lá em casa, assim e tal. Foi Ruína. Aí depois eu saí cedo lá. Então assim, resumindo, né, eu acho que tem como convergir isso, eu acho que na hora que uma banda, por exemplo, toca num evento gratuito com um equipamento que não é lá, essas coisas não é ideal, a sonoridade da banda não vai estar como a gente pensa que deveria estar, mas aí entra no que a gente vai conversar agora. Entra uma série de outras questões que são muito relevantes para o movimento que a gente quer representar, o movimento hardcore, o movimento que tem uma coisa que vai além da música, né? É engraçado que quando a gente fala anti-música, não é que a gente é contra a música, é que é uma perspectiva que vai além, que o foco não seja esse. E ao mesmo tempo, isso é uma coisa que precisa ser dialogada com o público, no sentido de que não é porque o Arquivo Morto toca grátis que não vai tocar no Abril pro Rock e a galera não vai dizer, não vou pagar para ver o Arquivo Morto. Vai ver o Arquivo Morto em outra estrutura, com outra pegada, com outra... Então assim, são processos diferentes que podem sim ser complementares, por exemplo. Então eu acho que a gente precisa sim pensar dos dois lados, pensar
numa luta pela questão de espaço dentro das políticas públicas de cultura para o tipo de som pesado, precisa. Ao mesmo tempo, a gente também precisa fortalecer a origem do processo, que é esse lance de dizer, ó, vamos fazer um lance para fazer um debate sobre a questão da reforma da Previdência, vamos. Porra, como? Não tem dinheiro. Um pega um caixa, um pega não sei o que lá, um pega não sei o que. Isso das bandas traz uma galera e faz um debate. Então, assim, são propósitos diferentes. Nesse momento, você não está pensando na perspectiva de profissionalização. Mas a gente precisa também pensar. Por isso que a gente lá está inscrito hoje para um debate. Eu vou até fazer uma fala lá, possivelmente, já fui convidado, na abertura do Fórum de Cultura de Paulista, que não tem hoje política de cultura na cidade. Aí a gente que faz um evento lá no underground o tempo inteiro, pode ser que a gente nem tenha interesse pelo financiamento, o Arquivo Humor especificamente, mas a gente compreende que existe uma cadeia produtiva da cultura e que ela não está sendo respeitada, é um direito que não está sendo respeitado na cidade. Então acho que o que falta é isso, a gente quebrar essa visão meio dicotômica de que ou céu ou inferno, né, e dizer assim, ó, vamos abrir a ideia e fortalecer todos os lados. No lance que tu falou do festival Abril por Rock, principalmente é um festival que tinha apoio da iniciativa público-privada e hoje em dia só da público-privada também, porque o governo do estado tem um certo apoio. Era Petrobras, caiu, né? Por isso que teve... justamente, você não pode chegar a botar uma banda de Pernambuco e querer não pagar feito você. Pois é. Não estou dizendo que é o caso do Abril Rock. Não estou dizendo isso, mas é longe de mim, né? E o Faça Você Mesmo, só para finalizar essa ideia, ele precisa ter uma visão de coletividade muito maior. Às vezes, se você está no singular... Você é a gente. É nós. Então, por exemplo, na hora que um evento é feito, por isso que a gente puxou aquela ideia, agora está discutindo o que está por trás dos eventos, fazendo vídeos sobre a organização, muito nesse sentido. Isso aqui né? de gravar, né? Que a gente chama de barulho e atitude, né? A gente chamou de barulho e atitude porque a gente faz um evento lá em Maranguape que vai rolar em setembro, que é o Maranguape e Barulho e Atitude. Então, vamos fazer um barulho e atitude para dizer, isso pode rolar em todo lugar, né? Então, assim, é dar evidência para quem está na organização, para quem está nos bastidores, para o cara dizer assim, ó, isso aqui teve que articular com a ONG, como eles falaram lá, a gente tinha uma ideia aqui, a gente foi na prefeitura e não foi legal o diálogo, a gente veio para cá, agora está construindo, vai avaliar. Um espaço muito legal lá, né, velho? Eu vi o vídeo, fiquei muito feliz de ver o que... É muito legal. E a ideia que a gente quer tentar construir muito é dizer assim, ó, todo mundo constrói um underground. Então, assim... Como é o nome do coletivo lá, só para... Margem. Coletivo Margem, que é um coletivo iradíssimo. Assim, galera jovem, extremamente articulada. Eu vi as meninas também falando lá. Então esse Faça Você Mesmo precisa ser mais coletivo, a gente tem que bater muito nessa tecla. Então assim, e tem uma coisa que é engraçada, assim, que a gente solicita muito nas políticas públicas, eu acho que a gente está precisando fazer dentro do underground. Prestação de contas, velho. Tornar o lance mais transparente. Exato. Por exemplo, se você faz um evento na rua, você gastou R$50, você põe lá na descrição, ó, gastei R$50 porque a gente pagou uma água para não sei quem, não sei o que lá. E aí diz, ó, e a gente levou um prejuízo de 150, que foi dividido 50 para cada um. Eu vi uma fita dessa que você está falando aí, num evento que quem produziu foi o Violator, em Brasília. Sim. Aí eles postaram a planilha do Excel na internet e disse, galera, se der 200 pessoas a gente empata. Pois é. Botou lá os custos. Eu acho que é por aí. Eu achei aquilo... Porra, muito foda, velho. Se der 200 pessoas, empata. Se não der, vai se fuder mesmo e tal. E se der mais, aí você diz como você gastou o excedente, velho. Porque se a ideia do evento não é uma produção para gerar lucro, para uma produção, ela tem outra ideia, então por que não deixa só objetivo, né? Eu acho que isso vai trazer o público mais para perto. Um exemplo legal. Se não me engano, o show do DR e do Stroke Session, se não me engano, ele que fez isso. O Mago. Colocou lá os custos e tal, não sei o que, público, vai e botou lá. A gente tá fazendo uma parada não com os custos assim abertos, mas que é o Invasão lá no Estelita, que é basicamente assim, porque o Estelita tem uma estrutura. Uma casa muito bem organizada, quem já foi lá sabe como é que a casa é legal, tem um bar, tem um camarim para as bandas, tem um lugar para guardar instrumentos, tem um som de primeira qualidade que é sistema digital, que eu que trabalho com palco, a gente que toca, a gente sabe que aquele bagulho é caro, a JBL, uma mesa Yamaha digital, a gente sabe que tudo aquilo ali, um backline legal, batera boa, amp bom, enfim, a gente conseguiu com o João um apoio legal para ele disponibilizar a casa para a gente fazer uma invasão no domingo. E a gente botou o ingresso a R$10. Velho, se a gente lotar a casa,
a gente tem certeza que a gente não paga os custos da casa. Porque eu que trabalho com som, eu sei que um som daquele, se der 100 pessoas, não é o preço de um som daquele, um aluguel. A gente sabe que não é, velho. Um som daquele a gente sabe que não é. Então, porra, e a gente já tá o quê? A gente fez o Underground Resiste, a gente fez 3 e a gente tá fazendo uma invasão agora. Assim, e ainda tem um lance que a gente tem um brother, o Broca, que é road da Plugins e trabalha comigo nas gigs também de brega e tal. E é um cara que tá lá, a gente se ajuda, mas é o cara que tá lá pra todas as bandas, tá ligado? É o cara que tá lá de prontidão, né? O Atla tá ligado, inclusive o Atla tá aqui, o batera do cão com a gente. Atla tá ligado, que o Broca fala, não, tá lá colado, se cair uma baqueta ele não deixa. E tipo, a gente, se caso sair alguma grana, tipo, é pra um cara desse, é pra um Broca, é pra um técnico de som. Exato. Tá entendendo? Porque, velho, esse é o lance que tu falou, né, velho? Que é importante falar isso aí. Eu tinha botado aqui na pauta falando sobre o coletivo. Se vocês quiserem falar mais alguma coisa sobre o coletivo, porque já se falou algo, mas se quiser falar mais sobre, pode falar, velho, fica à vontade. Porque... Ó, o coletivo M1, quando a gente pensou em montar o Arquivo Morto, a gente já pensou em montar com uma ideia que fosse além. Então, na época era muito fanzine, né? A gente tinha aquela ideia de fazer o fanzine, distribuir o fanzine durante a apresentação. A gente tinha a tática, era outro tempo, né? Então a gente distribuía, pô, não era na época da internet. Então o material escrito tinha uma curiosidade maior, assim. Então eu lembro de ver muito, eu estar tocando assim, na época era guitarra e vocal, né? E olhar e ver a galera lendo assim, olhando pra banda e dando. Aquilo tinha uma eficácia naquela época. E aí a gente percebeu que a gente precisava fazer alguma coisa prática também no bairro. Então o que é que a gente vai fazer? Fazer um evento é legal, alimenta a cena que nos alimentou, né? Então a gente precisava trazer de volta pro bairro aquilo que... Eu me lembro a primeira vez que eu vi um show, pô, eu tava dando um rolê assim, aí vi uma galera rodando assim no bairro, o que é aquilo? Era um pirralho. Meu amigo pegou, vou te batizar, vou te colocar na roda. Pega a sandália aí, eu coloquei a sandália na mão, entrei na roda assim. Eu falei, pô, aí vejo que os caras tocando assim, pô, a gente podia fazer isso também. Aí na hora que a gente fez, que a gente montou uma banda, a gente não queria só tocar nos eventos que alguém produzisse. Não, vamos fazer evento também. Então teve uma galera muito foda em Maranguapium que fez muito evento por muito tempo. E chegou uma hora que a gente disse assim, a galera meu foi dando uma desanimada, a gente disse, vamos assumir mais agora, vamos segurar a onda, né? Então conseguiu manter uma história que tinha em Maranguape. Só que aí precisava politizar mais. E aí foi quando a gente foi vendo as novas possibilidades. Então o Coletivo M1, ele está focado na contracultura, então ele tem um olhar que é pro underground, então organizava o Vinho, Vitrola e Vinil, que a gente até mudou o nome agora, tirou o vinho e botou livro, porque quer atingir um público diferente. Que foi massa, movimentou, na época a gente foi para o Sopa Diário, lá falar sobre isso, teve uma repercussão, eu era professor na época, falei, professor, eu vi isso na televisão, falando sobre o negócio lá de Maranguape e tal. Então assim, tinha uma relação legal, porque juntava as pessoas para dialogar e tal. E uma série de outras ações mais ligadas ao underground. Com esse lance que a gente teve agora, que a gente percebeu que até dentro do underground foi muito impactado, que foi a gente ver as pessoas declinando para a direita e tal, para a direita, a gente percebeu que precisava intensificar o diálogo dentro do underground, mas também percebeu que precisava ter um diálogo com as bases, vamos dizer assim, ou seja, com o bairro que fosse além daquele público. Aí foi quando a gente teve a ideia de construir o Observatório Popular de Maranguapium, que aí já vai ter outra tática totalmente diferente, já é outra linguagem, a gente já, na época que eu montei o Arquivo Morto, eu estava entrando na faculdade, né? Então você já traz sua experiência profissional hoje de volta para o bairro. Então, assim, já é uma pegada mais profissional na ideia de monitoramento das políticas públicas. Então, de se envolver com as políticas públicas, é como isso que eu estava te dizendo, né? Da gente interferir, por exemplo, na política de cultura da cidade. Então, o Coletivo M1 estava focado... mas não pode misturar rock com política. Pois é. Então, foi exatamente essa sacada de intensificar o lance de não pode misturar, que a gente disse, não, a gente... não curte zona de conforto, velho. O Arquivo Morto foi feito para não ser zona de conforto. Então toda hora que a gente perceber que o Arquivo Morto já está consolidado na cena, já toca, né? Sim, vamos incomodar, vamos fazer alguma coisa que faça a banda valer a pena. Porque senão você vai falar, meu irmão, vale a pena de quê? Ter uma banda, tocar, a galera ver. O que é que isso produz mesmo de mudança para a sociedade? Então assim, a banda é importante para alimentar o que nos alimentou a querer fazer algo diferente no bairro. Mas
além da banda, a gente conheceu muita gente, muito lugar, todo mundo amadureceu pra caramba Vários vizinhos que a gente em parceria. diversas. Por conta da própria. Eu fiz sociologia por causa do hardcore, velho. Eu queria fazer um curso que eu pudesse escrever letras melhores e tal. Então, assim. E aí, o observatório, ele hoje é uma linha paralela. Então, a gente sempre volta para essa mesma questão. A gente vai estar lá, ó, discutindo na Câmara de Vereadores, discutindo numa conferência, discutindo depois vai estar fazendo um evento com um monte de banda de Power Vibes, e a galera do bairro assim, uma viagem, porque os caras conseguem atuar em frentes diferentes, e na frente do observatório ainda pegar uma senhora de 70 anos que vai para a reunião da associação amanhã, por exemplo, que vai ter lá. Não ia ser por meio do Coletivo M1 que a gente ia ter um diálogo com esse público, entendeu? Então, assim... A didática tem que ser diferente. Então é outra didática, outra tática, mas a estratégia continua sendo a mesma, é fortalecer o bairro para que o bairro tenha uma compreensão de direitos mesmo e tenha vamos dizer assim, a ideia geral é fazer com que Maranguape-1 tenha um espírito de luta. Então, a estratégia é essa. Agora as táticas são diferentes. Né? Aqui no bairro da gente tem a ONG Cores do Amanhã, né? Que inclusive no dia que a galera fez um evento lá no Underground, no Underground em Ação, né? Rolou aqui também, né? Rolou Devotos, plugins, raça e tal. E assim, foi um negócio que tomou proporções enormes, assim, que começou pequenininho, a gestora é Josi Barata, começou pequenininho, com oficina de grafite e tal, e hoje em dia lá tem bastante coisa, jiu-jitsu, karatê, violão, dança. Minha mãe mesmo faz dança lá com as coroas lá de aeróbica e tal. E é muito massa, velho. Inclusive a gente tá, depois desse show, foi um sucesso, assim, Devoto, e é surreal, porque a última vez que eu tinha visto Devoto no meu bairro foi na época do Acorda Povo, lá no Bido Krause, tipo 2001, sei lá, velho. Miliano, no Trio Elétrico, enfim, nem lembro direito se foi Trio Elétrico, que também teve também aqui a Acorda Povo já de São Paulo, que teve aquela banda que era de Ciba antes, lá da Estrandosa e tal. E foi surreal, velho, ver Devotos no quintal da minha casa, plugins também, banda de brother, ato de peso, rap também, somzão, velho, com uma estrutura legal, o som era legal e tal. Graças à ONG, né, velho? Que a ONG proporcionou isso. E mesmo tendo igreja próximo e tal, ainda ia ter uns probleminhas, mas ela tava com tudo, com os ofícios da prefeitura, tudo organizadinho. Ninguém pode falar nada, velho. Até terminar, foi muito bom. Nesse lance da política, por exemplo, a gente tem tentado discutir muito isso dentro do underground, assim, porque, inclusive com a questão da política partidária. Porque, por exemplo, hoje, vou dar um exemplo, eu moro numa rua que mora um vereador. O cara é o presidente do PSL de Paulista. Então, o vereador normalmente trabalha com a identidade de território. Pra quem tá ligado, o PSL é o partido do Bolsonaro. O partido do Bolsonaro. Só pra deixar claro. Então, o cara tava cheio de adesivo do Bolsonaro na frente da casa dele, que era meu vizinho. Então, assim, esse cara, ele tem uma construção lá de clientelismo por meio da questão de saúde, que é aquelas clínicas populares, entre aspas, né? Que de popular não tem nada. A galera paga e vira cliente do cara e fica com medo de que se ele perder, vai fechar. Então, assim, aí a gente do underground vai ver o cara dominando uma territorialidade gigante. Lá tem 2 vereadores só em Maranguape, porque Maranguape é quase uma cidade, né? Tem... os maiores bairros paulistas. Na estatística tem 26 mil pessoas em 2010. Mas a gente sabe que os dados do IBGE não alcançam ali a dinâmica do bairro, que cresce muito mesmo, cresce por dentro das matas ali. É um bairro que hoje deve ter no mínimo 60 mil pessoas. As pessoas falam de 80 mil pessoas. Então, assim, uma cidade com 20 mil tem que ter um plano diretor. Maranguape tem quase 4, 5 cidades dessas, assim. E aí você, quando vai para a questão da política partidária, você vê o cara lá, o vereador, dominando o território, que a gente no underground tem uma bolha lá que mantém uma identidade, Maranguape Power Vibes, não sei o que lá e tudo mais. Mas no campo da política, na hora da eleição, esse cara vai disputar com quem? Não é com a gente. E aí? E a gente que está produzindo cultura, produzindo debate, produzindo discussão, vai deixar esse vazio para o PSL se manter lá no poder do bairro? Por exemplo, a gente não vai se envolver e o PSL vai crescer aí nas prefeituras municipais? Então, assim, esse distanciamento da gente, da política partidária, ele interessa a quem? Quem é que ganha com isso?
né? Então, assim, essa é uma reflexão importante para a gente fazer dentro do underground. Porque muitas vezes qualquer integrante que se envolve com um partido político, seja ele de esquerda, de centro ou de extrema esquerda, o cara está na frente antifascista às vezes. Eu, por exemplo, hoje eu sou do Partido Comunista Brasileiro, eu sou do PCB. Quando eu conheci o partido, é uma frente antifascista histórica no Brasil. Mas vai ter uma galera que vai olhar, esse cara do PCB agora, não sei o que, tá vendido ao sistema político e tal. Quando na verdade, a galera do PCB tá arriscando a vida. Morreu foi um monte de gente historicamente na luta pela democracia e pelos direitos sociais e tal. Então assim, a gente precisa sair da nossa zona de conforto, né? É sempre essa lógica. Então assim, eu posso fazer um discurso fácil dentro do underground de foda-se todos os políticos e a galera fazer esse grito. É um discurso interessante, né? Que eu sei que é fácil e que a galera vai me dar uma resposta efetiva. Mas e aí? Eu, enquanto arquivo morto, eu vou ficar nessa zona de conforto, de ser massa? Ou a gente vai querer desconstruir? Vai tomar não sei onde, foda-se não sei o quê. O que é que isso resolve? Resolve nada, né, velho? Resolve nada. Infelizmente, isso é uma atitude. O underground ele tem essa coisa essa esfera, essa atmosfera machona, né? Do machão, ao bruto, brutal, né? A gente tem, os vocais são agressivos, as guitarras são muito distorcidas, a bateria é muito rápida e tal. E até as meninas reclamam muito disso, né? Porque acaba sendo um lugar... hardcore, né? Hardcore, acaba sendo uma coisa propícia para machismo, né? Não mais velada e sim revelada, vamos dizer assim. E acaba que a gente, beleza, tudo isso é massa, tal, tudinho, a gente tem esse discurso, eu gosto da atmosfera, né? Mas beleza, tua tia que votou em Bolsonaro e tu não conseguiu trocar nem ideia com ela para poder ela votar, sei lá, em Boulos, para ela votar em Ciro. Não, ninguém faz isso não. Mas aí veio. Mas tu não conseguiu. E aí, valeu de quê, pô? É verdade. Dizer pra ela que Bolsonaro foda-se Bolsonaro, não fez ela não votar nela. Tá? Teu tio, teu vizinho, teu amigo, teu brother de infância. Então, a gente tem que começar a pensar que, apesar da democracia burguesa, é o que nós temos. E tem pessoas que estão muito mais desabrigadas que a gente, porque nós temos nossos privilégios, né? Afinal, nós temos informação. Né? Eu não vou falar sobre mim, mas assim, porra, tem galera que tá muito mais desabrigada que a gente. E aí, essa galera vai se lascar, vai ser comida pelo sistema, velho. Acabou. Verdade. Foi assustador. Quando a gente se organizou no observatório, a gente se aproximou muito da juventude. Por conta das escolas que a gente tinha intervenção, né? Tem intervenção. E aí, pessoas que admiravam o observatório, aí chegavam pra mim pra dizer que eram da juventude do PSL de Paulista. Eu falei, como assim? Existe uma juventude do PSL na cidade? Existe, eu sou o presidente da juventude, não sei o que, eu sou o vice-presidente. E aí a gente falou, esse vazio precisa ser preenchido, cara. Quem é referência para essa juventude hoje? E aí, a juventude hoje não vai estar simplesmente na referência do hardcore, entendeu? Até porque a gente perdeu muito, por exemplo, você vê, a gente tinha uma referência com o skate, com a bike, com todo mundo que andava de skate curtia hardcore, a galera que andava daquelas bikes que faz um salto, freestyle e tal. Tinha essa identidade muito forte, né? Mas é o que foi que rolou? A gente perdeu, esse público. E aí? E não é pra culpar o brega, culpar o pagode, não, isso aí não é por causa disso. Então, ou a gente muda a nossa tática, a gente enquanto underground, a gente se abre, discute e traz, por exemplo, e aí falando ainda sobre a questão dos movimentos sociais dentro da perspectiva do Arquivo Morto, né? É isso, a gente enquanto coletivo está pensando hoje nisso, vamos mediar, vamos apresentar o hardcore, o som sujo, esquisito do Arquivo Morto para os movimentos sociais. E a gente tem que apresentar mesmo. E a galera fala, mesmo, isso não tem letra não, tem a letra aqui. Quando o cara lê a letra, ele fala, pô, isso aqui é quase o que a gente faz. Eu falei, pois é, a gente tem uma identidade, só está faltando a gente dialogar. Aí daqui a pouco lá vai a gente toca num ambiente onde quem está promovendo é um movimento social. Daqui a pouco a gente faz uma roda de diálogo, chama o movimento social para dialogar. Para dentro do diálogo, para dentro do underground. Então essa sinergia é importantíssima. Isso já é outro papo que a gente até conversou na outra vez que a gente conversou sobre o evento lá de Camaragibe e tal. O Underground. Underground.
Que assim, tem gente hoje que fala, porra, mas antigamente era massa, porque porra, lotava, hoje você não quer fazer mais show porque não vai ninguém. Mas aí eu citei isso aí, não sei se tu lembra e tal, mas relembrando, é que realmente antigamente era esse lance, o hardcore surgiu desse grito, esse negócio de, porra, vamos fazer um negócio diferente, vamos chocar, vamos vestir preto, vamos estar de luto com a sociedade e vamos mandar todo mundo se fuder. Eu acho que teve sua importância isso um tempo. Só que as coisas vão evoluindo, você tem que evoluir junto. Quem tá ligado? tomou conta desse espaço, assim, não passou por cima nem nada, mas assim, quem ocupou um espaço nesse sentido foi o rap. O rap. Pois O é. rap, Foda, o rap hoje. Velho. O rap hoje, ele é o punk hardcore de ontem. Inclusive, É foda, na hoje. tomada pelo capitalismo também, tá? Exato. Não, eu tenho De um mau exemplo. musiquinha, de trap, de não sei o que, de rebola do mundo. Um exemplo, né? Um exemplo bem importante do rap que lançou recentemente foi 10 anos do Laboratório Fantasma do Emicida. Eu vi o vídeo, velho, que os caras estão trabalhando com película de cinema, brother. Isso. Com câmera RED, câmera de sei lá, de 200 mil conto. Tá entendendo? Os caras cantando rap chegaram lá. O cara que quem sabe a história dele, o cara pegava o CD igual a gente faz. Pô. Botava o CD aqui, passava Exatamente. o serigrafia e fazia o CD, ele mesmo dobrava, e como a gente sempre fez, velho. Quem tem banda das antigas, a gente sempre fez isso, pô. A gente mesmo dobrava os encartezinhos da gente. Ele fazia isso. A Hoje gente em dia o cara. a gente tá coletando aqui que é isso, que é um bicho lá do Piauí, Teresina, que faz ainda a coletânea na mão, velho. Nesse Igual aniversário dos 18 anos do Arquivo Morto, já por meio dessa coisa de dizer, ó, vamos ler o bairro, né? Quem é o bairro hoje? Não é pensar quem é o bairro em 2001, quando a gente montou o Arquivo Morto, não. Quem é o bairro hoje? Fez o quê? Rolou o Maranguarte, promovido pelo Observatório Popular do Maranguape 1, que rolou rap, rolou dança, rolou grupo de teatro, rolou de tudo, né? E aí a gente falou, pô, lá dentro do Coletivo M1 a gente vai fazer o aniversário do Arquivo Morto. Vamos chamar a galera do rap, porque rolou batalha, e a batalha foi muito foda. Aí falou, vamos chamar a galera do rap pra lá. E aí rolou 2 bandas de rap, de uma galera, inclusive John, que já foi vocalista do Arquivo Morto. Nesse disco, Força Democracia e tal. Vamos chamar os caras. Emerson Mil Glórias, que é um cara massa também lá e tal. Chamou os caras, fez uma batalha e rolou a gente homenagem. Não, foi muito foda a integração dos públicos. Uma batalha, tipo batalha do conhecimento, assim. Uma batalha de rap. Não, porque tem uma batalha que é sem sentido, né? O cara xingando o outro. Eu gosto quando é conhecimento, quando é bagulho. Rola. Não, rola. A depreciação Tem que rola ter, porque tem isso que faz ter. parte da cultura do hip hop. Que tenha Mas tinha conteúdo, muito, né? mas era muito conteúdo e era engraçado porque, inclusive, o único viés que teve homofóbico, o outro cara foi assim. Já reverteu na própria rima. E ganhou. Porque a galera escolheu aquilo. Isso é massa. É uma desconstrução da narrativa. Existia uma atmosfera antifascista e antirracista e antimofóbica, então assim, antimachista lá, e foi maravilhoso. Uma menarca de surubim, bicho. Pois é. Foi um evento assim, e eu tô arrepiado agora de lembrar, velho. Você vê, por exemplo, aí, como a gente fez essa junção dos públicos, tem uma galera que nunca tinha visto o Arquivo Morto tocar, uma geração nova do Maranguape. Isso. Nunca viu o Arquivo Morto tocar. Falou, caramba, aí o cara tem 18 anos, né? O cara falou, quando eu nasci, vocês montaram essa banda, caramba, que lance e tal, muito legal. Aí hoje, e aí tem uma coisa que é muito legal de se falar aqui. A mudança de estratégia, a galera às vezes fica com medo, mas ela tem uma adesão. E é provado empiricamente, assim. Os adolescentes e jovens do bairro, quando falam com a gente, assim, falam assim, quando é que vai rolar aqueles eventos de novo lá e tal? Aí eu falei, então a gente tá analisando, deve rolar em setembro agora. Aí os caras, qual vai ser o tema da roda? Irmão, a galera tá mais preocupada com o tema do que vai ser discutido do que com quem vai tocar. Isso é muito foda. Isso é muito importante. Então assim, isso é o que já fala. Hoje a demanda é por outras questões. É igual a gente aqui, velho. A gente tá debatendo e a gente tá esquecendo de música, velho. Pra lembrar de música, diz uma música aí pra gente botar. Porque aí eu boto na edição e boto pra rolar. Sem dominação. Sem dominação, acho.
ela agrega todo esse momento da Arquivo Morto, no sentido de... Em todos os sentidos. Mas no sentido do que nós 4 hoje escolhemos para ser Arquivo Morto, em questão de sonoridade e tal. E outra música que representa o momento seria o Golpe Conservador. Que aí a gente tem a linha, o momento político da banda, o momento político que a gente está vivendo hoje no Brasil, e a sonoridade, que é importante também porque, afinal de contas, somos uma banda de música ainda, né? Vazios fascistas. Vazios fascistas. Isso aí tudo vai dar 2 minutos. Eu sei. O imbecilizador profissional precisa extirpar das pessoas o senso crítico que elas possam vir a ter. Ora, o que é o senso crítico? É a capacidade que cada pessoa tem de pensar por conta própria. E retroalimentação negativa. Pô, esse som fala sobre muito disso que a gente estava discutindo aqui hoje. Que é que às vezes a gente foge de uma realidade, por exemplo, da opressão que tu tinha com a tua família, aí tu entra num meio underground, por exemplo. Daqui a pouco tu tá vítima de outra coisa, porque se tu fizer alguma coisa fora daquelas regras ali, tu também é pressionado. Então, existe dentro do underground às vezes uma retroalimentação negativa. A gente fez uma crítica, por exemplo, ao uso de álcool, a galera em cima da gente. Aí falou, eita, parece que é a repressão da família lá, né? E quando chamar de hipócrita, porque a gente lançou uma cerveja, e na cerveja tem lá falando sobre o consumo consciente daquela droga. Você fala de consumo de álcool, mas vocês fazem cerveja. Sim, velho. Bebe cerveja. Tá mas tá lá. A ideia é que você, não é que você pare de beber álcool, é que você entenda o dano que o álcool pode causar. Mas comunista não pode ter iPhone não, pô. É dessa mesma coisa. O iPhone foi criado pelo governo, tá? Pelo Estado, tá? Pelo amor de Deus. Internet é comunista. Porque a classe trabalhadora produz. Ela pertence, meu amigo. Pelo amor de Deus. Não preciso dizer mais nada. Como eu estava falando antes, é um lance que tem que ter sentido, porque, pô, se a gente fosse tudo pirraia, fosse todo mundo faz, aí seria massa ir pra um show, tomar cachaça, se bater na roda e fosse o que o cara tá falando lá. É um momento de diversão, como já foi. Como poderia ser pra muita gente hoje. Só que, tipo, até os pirraia hoje, se fosse a gente aqui, talvez vivendo hoje, na idade que a gente tinha antigamente, não estaria tocando, teria a banda, talvez eles teriam pro rap, pra algum outro lance, porque o momento não é esse. Mas naquele tempo, como o momento era esse, de ser cooptado pelo hardcore, e o hardcore ficou isso. E algumas pessoas foram evoluindo e outras ficaram naquele tempo. É tanto que tem uma galera que se afastou da cena e critica assim, coisa que meu pai ou minha mãe podem falar. Diz, poxa, tu já vai pra show de hardcore, tu vai parar com isso quando, né? Tu já cresceu, tu já tem filho, tu trabalha e tal. Então, porque como a galera pensa que é um lance que é pra pirraia, então essa galera deixa de ir para o evento, porque perdeu o sentido. Se esse evento ele traz um debate, o cara vai se enriquecer, o cara realmente
Ele, não, eu vou para um show lá porque eu sei que mesmo tendo família, tendo trampo e tal, eu vou estar lá agregando alguma coisa, eu vou estar... Aí, esse cara vai ser, ainda continua sendo público, mas como ele vê que é um lance de pirraia, fica para outra geração. Se tá indo pouca gente é porque o negócio tá minguando mesmo, porque é uma merda e tal, e que é coisa de pirraia. Falando de questão musical, de público, cena, show e tal, altas galeras que saiu do hardcore, foi pro metal, começaram a fazer uma coisa mais metal mesmo, porque justamente mais metal musical, não era visto, e não era visto com coisa de pirraia. Então, é por isso porque é uma coisa mais Nessa questão musical, assim, porque assim, o hardcore mais tem elaborado. esse estigma de ser de guri, justamente Pela nesse simplicidade. ponto, que era simples, de guri e tal, as bandas iam evoluindo, entre aspas, né, que Pra se tornar mais musical. pra se tornar mais musical e metal, porque era uma evolução, como se fosse assim, eu saí da Evolução adolescência musical. para a fase Amadurecer. adulta, eu amadureci musicalmente. Agora tu vai com um rolê mais Agora, organizado, então, tá ligado? Então- Mas é justamente o que está acontecendo com a gente é o contrário. É. Feito Tá o que aconteceu com Surra, por exemplo, que os caras têm uma veia do metal Tem e o também, cara tem o contrário. Que queria tocar. Metal Vírus, minha banda É porque é pra dar Trash Death. sentido à sua vida mesmo. Metal Vírus né? era Trash Death, tinha umas pegadas até de progressivo, o Hugo mesmo, sabe, né? É, Eu tocava barulho, fazia. Hoje em dia é riff de 3 notas, pô. A última música que a gente fez tem 2 notas. Salvaria as frescurinhas, mas... Então, talvez o cara, enquanto banda ali, ele sabe que o sentido é aquele ali e tal, e, enfim, não tem que estar mostrando técnicas e tal. Quando eu morava lá em Dom Helder, tinha um cara que morava no meu prédio, ele era vocalista da Gapilói, velho. E ele, então tocou aqui em Tegipió, eu disse, meu irmão, onde é que fica Tegipió? Eu não sabia onde era e tal. E eu ia pra casa dele pegar disco, aí eu mostrava pra ele uns sons assim, ele, meu irmão, mas esse hardcore, ele escutava assim, eu percebi ele, então, mas escuta isso aqui, ele meio queria me converter. Aí um dia chegou um cara lá e disse assim, pô, esse som aí, eu falei, não, é porque esse bicho tá ligado que ele é novo ainda, pô, ele tá no hardcore, mas ele vai chegar, no, tá ligado? Tipo assim, ele tá no hardcore, mas vai chegar no metal, fica buscando A viagem. gente tá ao contrário. E aí não é bem assim, a galera acha que é tipo um trampolim. Assim como a galera acha que o hardcore é só um tempo para o cara ir pro metal, para ir pro outro lance, aí é aquele outro lance, aquele outro debate que o underground também é só um tempo que o cara passa para chegar no mainstream. Eu Isso comecei não é, no né, metal, velho? velho. Banda de garagem. Ó, tu trouxe uma coisa que eu acho massa, assim, mesmo que não seja pro programa, mas é massa a gente conversar, que é esse lance desse momento de despolitização que a gente está vivendo, né? Esse momento é muito complicado, porque é exatamente isso, assim, o fascismo, né, vamos dizer assim, essa ideia a ideia do fascismo, assim, ela deixa a gente num alerta muito grande, que quando a gente começou a falar sobre fascismo, cada gente veio contrapor, dizendo, mas fascismo foi na Itália, fascismo não tem nada a ver, é muito difícil, né? Mas é exatamente por isso, porque o fascismo, ele atua exatamente nessa despolitização. E a despolitização se reflete muitas vezes nesse tipo de posicionamento do cara, assim, de dizer assim, irmão, ó, política, velho, esse negócio não tem jeito, sabe? Que é tipo, é nesse momento que você desacredita totalmente, porque, por exemplo, o grande problema que a gente está enfrentando hoje foi esse ataque, a gente sabe, né, que a mídia fez ao PT, no sentido de fazer a troca de centro-esquerda para um centro-direita. Eles não esperavam que tivesse um crescimento tão grande. Essa tomada da outra direita. Porque não conheciam o poder A mesmo. própria mídia não sabia que ia... Porque na verdade a mídia Que as redes sociais tinham, tinham, né? Então assim, as redes sociais foi um método muito foda de enganação, né? Novo, assim. Criado pela extrema-direita. Que é muito difícil, Criado né? Porque, pelo por exemplo, internacional para isso. é a transmissão da credibilidade da tela, né? Então o cara, a gente na nossa geração lembra que as pessoas diziam isso, né? Não é verdade, pô, eu vi, passou na televisão, né? Hoje a tela, para muita gente, esse sentimento ainda existe. A tela é a tela da internet. Então se o cara constrói uma coisa bem construída e tal, o cara acredita, sabe? Por exemplo, meu pai, ele é um cara que se ele vê um negócio no WhatsApp, ele vai acreditar. Então, e o Se WhatsApp, ele ganha um prêmio, se ele não sei o quê. E o WhatsApp, ele traz uma coisa, tu falou de tela, ele traz uma relação proximal. Porque veja só, antigamente a internet, que meus pais reclamavam, não acredito que está na internet, era porque era qualquer pessoa que eles não conheciam escrevendo. Hoje não. Hoje é um tio, um irmão, teu chefe, um amigo, chefe. alguém que tem poder direto sobre você, né? Eles falando aquilo ali. Então, cria uma relação de confiança. E aí assim, a gente viu muita gente, e aí por isso que eu acho que é importante a autocrítica dentro do hardcore, por exemplo. A gente colaborou com isso, diretamente. As bandas de hardcore colaboraram com isso. A gente passou o tempo todo dizendo isso, a gente passou o tempo todo descredibilizando a política.
E aí veio um sujeito que se dizia apolítico e entrou. Por isso que hoje, assim, sempre que alguém me pergunta no lugar, eu falo, ó, a gente precisa compreender o que é a esquerda no Brasil. É isso. Né? É então, isso. assim, o PT não é a esquerda do Brasil. Isso não representa totalmente. É isso que, do PT assunto não é. que eu estava falando, O PT nem é um só. Que nós três estavam conversando, eu, Atla e Hugo, foi justamente isso que eu estava querendo dizer. Eu disse, velho, o que o bicho precisa compreender é que esquerda não é PT e Pois direita é. não é PSL. Exato. Tá entendendo? Tem toda uma gama Então, de esquerda, exatamente. toda uma gama de direita. Exato. E o PT não está na extrema esquerda. Muito o longe. PSL, apesar de estar na extrema Tu direita, falou, teve a oportunidade de dar um golpe comunista e exatamente. O PT tá com cara direita e na esquerda, assim. Pô. É. Então, assim, ó, por exemplo, eu entrei no partido faz 1 ano e pouco, assim. Pra mim tá sendo uma grande oportunidade. Não que ninguém precise entrar no partido pra fazer Eu isso. trabalhei de esse episódio. Né? Pra mim foi legal entrar no partido na perspectiva sociológica, entendeu? Então, assim, de dizer assim, caralho, como é que eu... Aí é quando eu faço a crítica da minha vivência, que foi a vivência dentro do hardcore. A minha militância foi muito mais no hardcore nos últimos anos, assim. Aí eu falei, a gente tava cego pra toda uma luta externa, velho. Então tinha a galera de... Por exemplo, quando eu entrei no PCB, que eu vi que tinha o PCR, tinha o PCO, a galera vê dentro da perspectiva de esquerda comunista a diferença que existe de tática e de estratégia desses 3 partidos. Um é leninista, um é... Pois é, pô, uma galera é maoísta e tal. Aí você vai, aí você vê o que é o PCdoB, como surge, o que é o PDT e tal, o que é o PSOL. O que é o PT? O PSOL cheio de... Só que em Pernambuco tem 5, 6 vias por dentro do PSOL lutando internamente. Então, assim, o PT é a mesma coisa, cheio de vias lutando internamente. Então, assim, O PT de Lula a de política é 82, muito complexa. O PT de 2018. Não existe, então a política é muito complexa. E a gente, aqui dentro do hardcore, a gente só olha assim dizendo, é tudo político, caralho. Nem dizendo assim que a gente entendia o que era esquerda e direita e tal. Não, é tudo tudo político. É um saco. Outra coisa que eu levantei Vê aqui. Outra coisa que eu levantei é um que você falar- vazio que o fascismo se está fazendo. Exatamente. Uma coisa que eu levantei também falando em relação a isso sobre o político e a política, porque quando o cara diz que foda-se a política, se não fosse a política, a gente não estava aqui conversando. Isso aqui é política, Isso é porra. política, Eu tô te isso. respeitando, tu tá me respeitando, porra. Vamos deixar de ser ignorante, A galera. sociedade, Aí o cara fica com essa... É ignorância isso. Mas isso é a ultrapolítica, É como muito eu estava difícil, dizendo. difícil. É uma tática do fascismo, É. é ele despolitizar, politizando, porque a ultrapolítica é isso. Eu crio uma política de despolitização para poder você desacreditar. E a tática agora foi foda. Eu tava conversando com ele vindo pra cá, que tem um primo meu, né? Que ele agora é olavista. O cara andava com a gente e tal, do goleiro lá. E é muito para ensaio, gente. Em que o cara acreditou? Só pra gente finalizar isso aqui e voltar, né? É que é o seguinte, pô, a tática do olavismo, ela é foda. É uma tática muito foda, porque o cara constrói uma ideia de que, por exemplo, na perspectiva marxista, a gente coloca o sujeito em contradição, para ele, na contradição dele, compreender a posição de classe dele, né? Então, por exemplo, tu trabalha, aí o cara fala assim, pô, mas como é o teu trabalho? Tu trabalha quantas horas e tal? Então, aí o cara fala assim, pô, meu irmão, eu tô sendo explorado. Ele se conscientiza a partir do que ele vai trazendo, assim, pô, eu trabalho tantas horas, não sei o que lá, meu chefe ganha tanto, tu sabe o lucro dele, e porque cada vez tu se mantém ganhando salário mínimo e o cara tá abrindo outra loja e tal. Então, aí nessa contradição o cara diz assim, eita, velho, tem alguma coisa errada aí. A gerente lá do trabalho disse, a gente tem que ganhar mais dinheiro. Mas é assim. A gente. Né? Saí, velho, falei lá. Aí vê, mas, polícia, eu acho que é. mas o Olavo foi muito inteligente, tá ligado? A didática do cara é muito inteligente para pegar a galera que tá nesse vazio, que a gente colaborou em algum momento. Que é dizer assim, ó, não, quando você for conversar com um cara que ele tem essa pegada aí, não dê credibilidade muito ao que ele tá lhe falando, não, senão ele vai lhe doutrinar. O que é doutrinar? Pra ele, é pra gente desalienar. Então assim, ele vai te colocar em contradição, tu vai ficar meio... Quando ele foi conversar com o Anderson, tava eu e um amigo meu do observatório, a última conversa que teve com ele.
O cara do PC do B, inclusive, tá afastado do PC do B, né? A gente conversando com ele, ele falou, meu irmão, quando ele falou isso, eu falei, meu irmão, é uma didática ao Olavista, entendeu? Ele falou assim, eu vou embora que vocês estão querendo me colocar em contradição. Eu, caralho, ele levantou e foi embora. Então existe essa ideia Funciona, que né? doutrina o sujeito e impede ele de ser colocado em contradição, pô. Funciona, é triste. Então, como é que ele vai tirar esse cara disso? É um jogo muito bem sacado. E aí a galera que tá nessa coisa do... É porque chamar o Olavo Carvalho de burro É, só ajuda ele. ele é muita gente. Só ajuda ele. Então a gente tá num momento que, por exemplo, e quando falou das bandas irem... Tipo, Metalizando. não assim, por exemplo, fazendo riffs mais simples. Teve uma vez com uma... Eu não sei quem foi que perguntou pra mim, não me lembro agora, velho, mas me perguntou assim, irmão, por que vocês nunca deixaram o som mais complexo e tal do Arquivo Morto? Aí eu falei, porque não tem nem tempo pra isso, velho. Eu só vejo minha guitarra no dia do ensaio. Mas enquanto isso eu tô escrevendo coisa, entrando em grupo, articulando não sei o que, me envolvendo não sei o que lá. Então assim, eu acho que é intencional. A gente já tem uma época que começou a fazer umas coisas na guitarra que eu fiz assim, eita, pô, ser guitarrista é foda, porque você acaba tem uma tentação de querer fazer uma brincadeira com a guitarra. Não, vamos voltar. Desmontou, voltou de novo pra música. E por fim Hoje a gente mesmo, tem a intenção de fazer simples, É. rápido, né? como identidade mesmo. Com identidade mesmo, é uma intenção. O importante é estar ensaiadinho, né, velho? A banda ensaiadinha, porra, é massa. Pois é a proposta, né? Porra, galera, a gente conversou pra caralho, eu vou me fuder pra editar, beleza? Faz Aí o cara fez, meu irmão, por que tu não bota o pô. podcast no Spotify? Você quer botar pra mim, meu irmão? Porque eu gravo, eu edito, eu faço a pauta, eu faço a capinha lá da estação TGPO velhinha lá com a logo das bandas. Eu faço, nem sei mexer em Photoshop, eu curioso lá, vou lá, faço tudinho. E tu ainda quer que eu bote no Spotify, meu irmão? Bota pra mim, porra, por favor. Me fale não. Mas faz duas versões, pô. Tu lança a versão compacta e a versão alta. E a versão full. Aí então vamos pro quadro aqui, Vamos. O quadro Piores Indicações. Piores indicações! Esse quadro é massa, né, velho? Que os piores são os melhores, né? Ainda bem. Eu fico nervoso. Eu fico nervoso, Tava acho massa. pensando agora. Ei, eu acho massa esse quadro, velho. Todo mundo fica. Eu falei pra Wally, piores indicações, eles não vão me comprometer, não. Caralho, Eu pensei o mesmo. O programa é TGPO. Se é pior, Mas eu tava ligado que Tá já ligado tinha que já assistido. Eu vi, né? A gente é uma pior indicação. Então, aí cada um indica uma banda aí da galera, de brother, daqui, de Eu vi essa fora. daqui, né? Eu dou preferência, não sendo bairrista, mas já sendo, sei lá. Uma banda que a gente tocou junto agora, inclusive até solicitei as letras pros caras, assim. Eu sinceramente não sei as letras da banda ainda, mas gostei muito da sonoridade dos caras, a gente tá até articulando pra trazer eles pra tocar lá em Maranguape, que é o Zoada da Miséria. Zoada da Miséria, que nome do caralho, velho. Uma banda muito foda e a gente gosta muito desse nome porque localiza a banda, né? É massa, os caras são Exato. ali do Por isso que eu falei Agreste. apoio sempre. São de Bezerro, né? São de Bezerro. São de Bezerro, sim. Bezerro. Gostei pra caralho do som deles. Inclusive lembrei muito Eu espero que tenha som na rede, Do- né, do- desse velho. do. Como é o nome da banda? CD, Da banda que vocês GPHC. tocavam antes. GP? GPHC, assim, nas pegadas bolevadas que eles fazem, só que eles já ainda Eu dão umas lembro de misturadas e tal. Era Bob Sidão, né? Bom, Bate fé. Bruno Sim, não. Sidão. Sidão Bob. Depois Bob. Sidão, Bob, é a mesma coisa. Tem nome pra caralho. Já é a tua vez, vai, diz aí. Eu podia falar aí do Menarca, né?
Banda que voltou aí recentemente. Tá vendo aí? Acertou, velho. E- Não rolou ainda. Tocou com. Tem uma identidade muito forte com a banda. Na mesma que eu conheci Akimoto, conheci Menarca, né? Eu nem sonhava estar na banda, sonhava nem ter banda. E eu acho a Mona foda assim pela história mesmo, né? Pela resistência, pelo. Tá ligado? A galera é brother mesmo e morreu e voltou agora há pouco. Rodei eles lá quer dizer, porque lá no Cirurgião Fest foram 2 palcos, né? Um ficou o Oli e o outro eu fiquei lá. E eles tocaram lá, foi o melhor show do evento todo. Todo. Lua é Todo. monstro. E teve banda, irmão, ó, Decompose, de banda do caralho. Técnica, Soul né? of Wish, bandas foda e tal. Banda, teve muito mais o show da Menarca. Nesse evento que rolou agora mesmo lá em. Puta que pariu. Gravatar. O Maguinho da guitarra. E a Menarca tem um envolvimento. É porque é novato, até porque eu acho que o som do cara é um riff. talvez eu tenha visto o antigo, tá ligado? Porque esse cara ele é relativamente novo. E tipo, pra você ter ideia, nesse É uma evento, sinergia da porra. nesse evento que rolou agora Gente fina pra caralho. esse evento que rolou agora em Gravatar, aí foi com nossos companheiros e tal. Aí minha esposa mesmo não gosta desse tipo de som, tá ligado? Ela saca assim a ideia, curte, dá umas opiniões e tal. Mas no Menarca ela parou e disse, meu irmão, que banda massa, velho. Que energia massa. Essa doida no vocal é massa. E no final, quando acabou, ela chegou e falou, meu irmão, foi muito massa seu show e tal. Então ela pirou mesmo, tá ligado? Porra. Então assim, quer dizer, a banda realmente é massa, tem uma energia tão massa que contagia até quem não curte. Aí Tem uma será? fala que eu acho massa da filha de Wente, que é. Eu lembro que a gente foi tocar uma vez assim, aí tocou. Eu não sei se foi. Não lembro qual foi o evento, mas que tinha uma mulher no vocal. Aí eu tô lembrando disso por conta do Menarca, assim. E ela falou, oxê, e tem mulher também que toca esse tipo de som, vê que lance foda, né, velho? Da representatividade, né? Isso. Ela tem ido pra muitos eventos Tem que gente que não nunca consegue tinha visto. reconhecer isso, né, velho? Pois Essa é. representatividade, né? Tem gente que não consegue. É uma fazer isso. criança que tinha ido pra vários eventos e nunca tinha visto uma mulher tocando em nenhuma das bandas. Foi o Guerra Urbana. Foi Guerra Urbana, foi? Foi Pronto, lá. tocando baixo e tal. Ela olhou assim, tipo, uma mulher tocando. E lá em Maranguape agora. Foi no Hardcore contra o Fascismo. Pronto. Que foi lá no alto e Lá no tal. alto, foi. Lá nesse último evento agora, que a gente fez lá em Maranguape, né? Que foi o aniversário do Arquivo Morto, que a gente conseguiu mesclar o público e tinha uma galera que curtia mais o rap e tal, e uma galera também que curte o Observatório e tal, não sei o que chegou lá no evento. A galera também falou assim, pô, uma mulher com um vocal desse, sabe, assim, a representatividade dela ali na presença de palco e tal. E ela Isso é muito foda, é muito importante. Lua é monstro, Lua é... Eu cheiro do caralho. O Ent diz aí, velho. Um aí. Pô, eu voto no Ruína. Ruína, Pô, é foda. os caras estão ativos aí. Tem um podcast do Bruno aí, acho que foi outro episódio, acho que foi sexto. Eu tava lá. Rodrigo e Mozini. Eu tava lá, foi no mesmo dia. Foi 2 podcasts um dia só, eu tava lá. É, É o Rodrigo, recordista de podcast. Mozinho e Jesus. Os caras têm energia assim, estão loucos. Diz aí, Adil, tu Minha banda é Eisim, velho. Eita, então. Eisim.
Que escreve Exim. Tô ligado. Que é antigamente era não, né? Já foi não, já foi sim, agora é sim. Agora é sim. Tá essa aí. E a banda massa é a Alice, Tiago e Marcela na batera agora. Eita, que massa, eu não sabia não. Eu pensei que a banda Mas tinha... essa é da Arquivo Morto. Eu saquei uma música, uma sinergia e tal, e eles... Que massa, velho. E é uma banda que, meu irmão, eu pirei, velho. Tal. Eu saquei um som que a galera soltou na net agora, assim, não sei se foi uma música toda, se foi um Um trechinho da gravação. Pô, lapada da porra, fiquei A doido. gente já convidou algumas vezes, mas sempre aí gera Tá uma... mudando. É, mas É uma banda que... na hora vai rolar e vai ser massa. É uma que a gente tá muito afim de tocar junto. Inclusive eu tava falando com o Daniel, né? E o Daniel disse, planta. E eu tava tocando com baixo da minha esposa, pô, não sei o quê. Só cuidar pra não derrubar, meu irmão. Galera, velho, foi papo pra caramba, foi massa. Fica à vontade pra divulgar a rede social, que hoje em dia a rede social o cara vai lá no pesquisador e pesquisa e acha. Todas as nossas redes é Arquivo Morto Power Tosco. Acha. Bandcamp, Instagram, YouTube, Facebook. E, assim, agradecer, né, velho? A galera ter vindo aqui. O Dio que veio lá da casa do cara no Maranguape. Tá bem. Também. Edinho tá no Janga ainda não, né? Tá... Não, porra. Eu trabalho em prazer, mesmo. Eu acho no Janga é assim. Jean que tá no Ibura, né? É, moro em Ibura, pertinho. Ibura de Baixo. Valeu mesmo, galera. Tô em Muito casa obrigado aqui, tô em mesmo. casa. E esse foi mais um episódio do TG Pior. E após! Valeu. Aê. Deixe pior.